Fala galera, beleza? Como vocês estão? Bom, tocando então para a segunda parte sobre o conteúdo de mobilidade social, a gente vai começar na verdade falando sobre identificação das classes sociais. Quando a gente fala sobre classe social, vem à mente normalmente o conceito de Karl Marx, que dividia as classes em duas. Lembram? Burguesia e proletários. Os burgueses, os detentores dos meios de produção, e os proletários, os que vendiam um tempo de serviço, vendiam a força de trabalho. Max Weber, que é um outro sociólogo que vocês também estudaram, vai dizer que o número de classe não é fixo, que não dá para se estabelecer um número de classes de maneira fixa, estática. E aí ele vai dizer que existem diversas classes e que nem sempre a renda é necessariamente o critério mais eficiente para avaliar a ideia de classe. E aí eu convido vocês para uma reflexão breve. Imaginem o seguinte: imaginem que vocês têm duas pessoas que ganham a mesma quantia, o mesmo valor em termos de salário. Vamos pensar uma atendente de uma boutique, de uma loja chique, e vamos pensar no outro lugar, no outro extremo, um gari. Vamos pensar num catador de lixo. Por que eu estou usando catador de lixo? Porque, infelizmente, a nossa sociedade marginaliza esse tipo de profissão, esse tipo de função dentro das relações sociais. Então, eu vou usá-lo como exemplo. Um gari, normalmente, ele trabalha concursado da prefeitura. Ele é um funcionário público concursado. A não ser as prefeituras de grandes centros que terceirizam esse tipo de trabalho e aí o sujeito é um contratado. Mas, no geral, aqui em Caeté, por exemplo, a maioria deles é concursado. Bom, como um sujeito concursado, ele tem todos os direitos e garantias do serviço público. Ele tem aí, além do salário normal, se a prefeitura cumprir com todos os direitos trabalhistas, ele tem um adicional de insalubridade, ou seja, um valor que é acrescido no seu salário por conta dele estar exposto a doenças e a uma condição de trabalho difícil. Então é provável que ele ganhe um pouco mais de um salário mínimo. Vamos supor que ele ganhe R$ 1.500. É uma suposição, é uma hipótese. Vamos supor agora que você tenha do outro lado um exemplo de uma vendedora de uma boutique, de uma loja famosa, requintada da cidade, e que essa moça receba R$ 1.300 de salário. Esses dois indivíduos pertencem, de certa forma, à mesma classe, se a gente observar apenas sob o ponto de vista econômico. No entanto, como Weber nos convida a pensar a flexibilidade dessa ideia de classe, porque ele também está pensando no status quo. Quem tem mais status dentro da sociedade contemporânea? O gari, que recebe R$ 1.500, ou a atendente de boutique, cheirosa, perfumada, muito bem vestida, com produtos para cabelo, para pele, para as mãos, dentro dessa lógica social? Óbvio que mesmo recebendo menos, essa atendente ela tem um lugar social, ela tem um status quo agregado à sua função maior do que o indivíduo que está num trabalho que não o deixa tão apresentável dentro dos parâmetros da sociedade. Então percebam que
Weber nos convida a pensar essa flexibilidade da interpretação acerca das classes sociais, porque ele vai discutir não apenas a renda, mas o poder inserido dentro do status quo, como preferirem, associado à função que a pessoa desenvolve. Tranquilo? Podemos seguir? Então vamos. Bom, a situação das classes intermediárias. Quando a gente fala em classes intermediárias, hoje a gente pode dizer que existem três classes de um modo geral. A classe baixa, que ela pode ser dividida em duas ou três. A classe média, que também pode ser dividida em duas ou três. As classes altas. As chamadas classes médias, elas não existiram sempre. Elas foram surgindo como resultado dos processos sociais, dos contextos históricos. E aí, um pensador americano chamado Charles Wills, ele propôs a classificação na hierarquia social, considerando o status social e o poder de decisão e autonomia do indivíduo. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que essas classes sociais elas podem ser pensadas e hierarquizadas, ou seja, organizadas de acordo com o seu poder dentro das relações sociais, a partir do status social e do poder de decisão e autonomia do indivíduo. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está avaliando os Estados Unidos no século XX. Ele está avaliando o contexto em que essa classe média americana está surgindo. E aí você vai pensar assim, sim, mas qual é o diferencial dessa classe? É só lembrar que, por exemplo, os trabalhadores manuais, os trabalhadores fabris, eles iam trabalhar fardados. Eles iam trabalhar em situações precárias. Esses trabalhadores da classe média, que são professores, que são cientistas, que são advogados, que são médicos, que trabalham em setores diversos da burocracia do Estado, eles vão trabalhar em roupas de passeio, eles vão trabalhar de esporte fino, de blazer, as mulheres de blazer, de conjuntos de saias muito bem vestidas, os homens de terno e gravata ou de camisas ou de roupas sociais também muito distintas. E não apenas o salário é diferente, mas a forma de se apresentar socialmente também é diferente. O que demonstra que esses indivíduos têm uma maior autonomia e uma maior capacidade de decisão com relação ao seu próprio futuro do que, por exemplo, os indivíduos que trabalham nas fábricas, submissos às diversas formas de exploração dessa mão de obra, que em sua maioria é barata, porque não goza de uma alta especialização. Tá claro até aqui? Então vamos adiante. Bom, como eu disse aqui, essa nova classe média são oriundas dos setores não manuais, ou seja, eles estão fora das fábricas, eles estão trabalhando em diversos outros espaços fora da fábrica. A estratificação social contemporânea causa no indivíduo medo de ser rebaixado na hierarquia social. A gente está vivendo isso nesse cenário de pandemia. Hoje passamos dos 14 milhões de desempregados no país. 14 milhões. São 14 milhões de pessoas, 14 milhões de indivíduos que perderam o seu emprego fruto da recessão econômica pela qual o país vem passando. Essas pessoas, elas tinham um lugar social determinado pela função que desempenhavam, pelo salário que recebiam, por sua capacidade de consumo. Hoje, paira apenas a incerteza. Essas pessoas estão passando necessidade e ainda sem saberem onde irão trabalhar.
Uma sociedade como a nossa, que preza imensamente pelo lugar social, não ter esse lugar claramente definido é ser posto à margem da própria sociedade. Daí, por exemplo, as pessoas que conquistaram um lugar dentro dessas relações sociais temerem imensamente perder esse lugar por motivos diversos, como, por exemplo, essa tragédia que a gente está enfrentando agora, que é essa pandemia. Então, isso é um medo permanente da sociedade contemporânea, de ser rebaixado dentro da estrutura social. E aí, isso no Brasil tem se tornado ainda mais preocupante porque, por exemplo, o Brasil vem adotando nos últimos anos uma política neoliberal, uma política de diminuição permanente do Estado, das responsabilidades do Estado. Com isso, nós temos, por exemplo, a diminuição da oferta de cargos públicos, de concursos públicos e das garantias e seguranças que o serviço público oferecia. Daí, esses sujeitos bem qualificados ficam à mercê de trabalhos terceirizados, que não oferecem direitos, que não oferecem garantias, que exploram essa mão de obra, por mais qualificada que ela seja, pagando salários que não representam a qualificação que esses indivíduos têm. Tá claro até aqui? Posso avançar? Então vamos. Mobilidade social no Brasil. A gente viveu alguns fenômenos históricos no Brasil. Exemplo, lembra que eu falei do milagre econômico, final da década de 60, início da década de 70, que se estende ali até mais ou menos o final da década de 70, início da década de 80? Então, com aquele boom da economia brasileira durante a ditadura militar, pelo alto volume de capital estrangeiro entrando no país e a forma como esse capital foi investido, houve ali um crescimento do poder de compra de pessoas que estavam trabalhando e que gozavam de bons salários, mesmo sem um preparo técnico adequado, mesmo sem uma qualidade técnica muito elevada. Isso a gente chamava de uma mobilidade estrutural. Aquela velha regra de que se a maré sobe, todos os barcos sobem. Por quê? Porque como o Brasil na época estava vivendo um cenário de crescimento de quase 10% ao ano de sua economia, com um volume de dinheiro estrangeiro gigantesco movimentando a economia do país, os sujeitos pagavam e recebiam bons salários. Então, como a economia inteira estava em alta, toda a estrutura foi elevada. E aí, mesmo quem não tinha uma qualificação técnica, também foi elevado para um salário muito bom. Depois daquele cenário, no entanto, a gente teve um declínio, e aí esse declínio obrigou a ideia de uma mobilidade circular. E essa mobilidade circular tem a ver com um apuro, com um melhoramento do preparo técnico. Quanto mais qualificado você for, maior a sua chance de ganhar um salário mais elevado, maior a sua chance de participar das relações sociais, gozando de um lugar de prestígio social. Se você faz parte, tem 18 anos e faz parte, por exemplo, de 10% da população que tem graduação e pós-graduação, você já está num lugar mais privilegiado do que quem não tem graduação nem pós-graduação. Se você tem um mestrado, você já tem uma condição melhor do que quem só tem uma especialização. Se você tem um doutorado e fala 2 línguas estrangeiras, você tem uma possibilidade maior do que os indivíduos que não têm esse preparo técnico. E assim sucessivamente. Dentro dessa ideia de mobilidade circular, a qualificação técnica acaba sendo um diferencial importante a ser levado em consideração. Bom, próximo tópico, redução da pobreza. E aí, bom, a gente passou do início do século XXI, ali a partir de 2003, com o governo do PT,
Mas antes disso, já com o governo do Fernando Henrique Cardoso, a gente teve o início de um repasse de verbas federais diretamente para a população mais necessitada. Então, esse repasse de verba que se configuraria ali como uma política de bem-estar social, ele vai gerar uma mobilidade social vertical. Por quê? Porque os indivíduos, a partir desses ganhos, eles começam a migrar de suas classes anteriores para outras classes mais elevadas, nesse cenário da hierarquia social. Dentro dessa lógica, a gente teve um crescimento chamado classe média. Por quê? Porque inúmeras pessoas começaram a ganhar dinheiro suficiente para serem categorizados dentro da chamada classe média. Isso se dá ali entre 2003 até 2011, 2012. Depois disso, o Brasil volta a enfrentar diversas crises e aí de lá para cá, de 2015, 2016 para cá, ladeira abaixo e ninguém sabe onde é que a gente vai parar, principalmente depois desse cenário de pandemia. Mas esse crescimento da classe média, em 2010, por exemplo, 32% dos trabalhadores em situação de miséria mudaram de classe. E quando eu digo situação de miséria, é não ter nada para comer, não ter onde morar, não ter onde nadar. 32% dessa população sai dessa condição e muda para uma condição de vida melhor. E isso fruto de políticas de bem-estar social. Mas, as desigualdades sociais permanecem. O Brasil é o segundo país mais desigual do mundo. O primeiro, salvo engano, é o Mianmar, salvo engano. Mas o Brasil é o segundo. O abismo entre quem ganha muito e quem ganha pouco no Brasil é impensável. E infelizmente isso se perpetua, isso se mantém. Ali, entre 2008 e 2012, com essa ascensão das classes que foram historicamente marginalizadas a uma condição de vida melhor, começaram a acontecer os chamados rolezinhos, ou rolezinhos, né? Onde grupos de jovens oriundos das periferias marcavam encontros pela internet em locais públicos. Até aí tudo bem. O problema é quando esses encontros começaram a ser marcados em shoppings de elite. Porque o shopping é por si só um lugar de consumo. Um lugar de consumo para quem pode consumir. E, historicamente, aquele grupo de pessoas não estava habituado a ir a shoppings. E quando passam a frequentar o shopping, o preconceito presente ainda na população brasileira mostra sua face mais terrível. Por quê? Porque diante do divertimento de alguns jovens perambulando, ouvindo música e dançando pelos corredores dos shoppings, seguranças agem com o máximo de violência para espantar esses jovens do local. Donos de lojas chegam a fechar as lojas por medo de arrastão. E os shoppings vão para a justiça conseguir liminares para proibir a entrada desses jovens. Como quem diz que aquele não é o lugar para aquelas pessoas. E aí eu deixo como provocação para a gente debater na aula o que você faria se o racismo acabasse. Essa é a provocação. Pense sobre. Eu os convido a lerem o capítulo inteiro, a refletirem sobre a leitura. E se permanecer alguma dúvida, por favor, anote. Eu irei sanar essa dúvida na próxima live, que será na semana que vem, na próxima terça-feira. No mais, eu fico por aqui
e tchau, tchau.